Olá, tudo bem? Eu sou Angélica Hellish, hoje eu tô aqui com o Alan, o tio Alan. Olá, amigos, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho, né? Como eu tenho avisado aí nas redes sociais, sobre os quadrinhos da série Silo, né? Conhecidos, né, Alan, como Silo, The Graphic Novel. Isso, exatamente. Uma boa adaptação. Uma boa adaptação. Uma boa adaptação. Tem muita síntese, né? O pessoal deu uma encolhida bastante na história para poder caber nesses 6, né? São 6 números, não é verdade? Isso. 150 e poucas páginas. Aqui avisando no começo, então, a gente vai dar um toque, a gente vai falar sobre o que a série entregou na primeira temporada, fazer as devidas comparações e a partir de certo ponto, até porque o Alan tá bem adiantado na leitura dos livros e eu tô adiantada bem nos spoilers, né, que eu já li bastante spoiler também, aí a gente vai comentar e comparar utilizando essa base de comparação entre os livros e o quadrinho, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre os quadrinhos, né? Até porque, né, Alan? Eu deixei disponível pro pessoal lá no site, a galera pode acessar lá, um bannerzinho lá, que você consegue ler. A versão que eu peguei é em espanhol, porque tem um detalhe, né, Alan? Esses quadrinhos aí, né, o né? A novela gráfica, não tá barato aqui no Brasil, não, né? Não, ela tá bem puxado o preço. Assim, eu não sei quanto ela custava antes da série começar, né? Agora, de um jeito ou de outro, é o que acontece sempre com graphic novel. Quando lança alguma coisa relacionada, o preço vai lá em cima. Verdade, né? Não, e tem uma parada, né? Os livros, né? Isso é até interessante da gente tentar entender e cogitar, né, Alan? Porque os livros são caríssimos, você sabia? Os livros não foram reeditados e você consegue até pegar por um preço aceitável o primeiro livro, mas o segundo passa para, sei lá, R$100, 150, o terceiro 300 e por aí, a base da loucura mesmo, né? Então, como eu tenho esse perfil, né? De uma pessoa, eu faço isso também para agradar e para poder trazer mais pessoas, assim. A gente deixou disponível os PDFs lá também, a gente não tá prejudicando ninguém com isso, você consegue facilmente os PDFs online, mas eu deixei tudo, sabe, agregado para ficar fácil para você procurar, seja quadrinhos, seja os livros. E o Alan tá super adiantado na leitura aí, né, Alan? Já tá o que? No final do segundo livro, né? Me aproximando do final do segundo livro. Legal. Já passei da metade, muito. Eu devo ter lido 2/3 do livro já. Ah, legal. Vocês estão vendo aqui, né? Ao lado, eu deixei um quadro assim, rolando aqui os quadrinhos em espanhol, né? Pra vocês verem como é que são as artes, etc. Acho que é uma parada muito legal. Depois o Alan vai gostar de ver isso, que agora o Alan, nesse momento, tá gravando comigo, não tá dando pra ver, né? Mas tá bem legal. Um esquema bem bonito, assim. Mas e aí, o Alan, eu até chamei o Alan porque talvez as pessoas não saibam, o Alan é uma pessoa que tem muita experiência com a parada de quadrinhos, conhece muito mais do que eu, que sou alguém que... eu leio quadrinhos, obviamente, mas não tanto quanto o Alan, né, Alan? Que aí a parada é outra, né, contigo, né, amigo? Eu leio quadrinhos há muitos anos mesmo, realmente, desde criança, desde pequeno. Foi o jeito que eu, basicamente, aprendi a ler, me acostumei a ler. Comecei com Conan, comecei com uma coisa leve para uma criança, comecei com Conan, delícia, beleza. Conan super levinho, né? Histórias sem violência, né? Quase nenhuma, mas tinha uma moral, né? O cara fazia só o que era certo. Então já cresci por aí acostumado com a Marvel. E depois eu passei a ler DC, depois eu passei a ler as graphic novels, aí me interessei pelo quadrinho brasileiro, aí europeu, Aí já não tinha mais salvação, não parei mais, né? Ali já tava pego, já Alan foi entregue pros quadrinhos, né? Mas a questão aqui, porque é legal chamar alguém que curte muito quadrinhos e curte ficção científica, literatura, para conversar, porque a gente vai fazer uma comparação, né? Dentro do que a gente sabe da história com os quadrinhos aqui, que ó, quadrinhos são do Palmiotti, qual é o nome dos caras? É Jimmy Palmiotti, peraí, deixa eu só voltar aqui, isso mesmo, Jimmy Palmiotti e o Justin Gray, né? Eu fiquei sabendo, a gente estava conversando, né, Alan? Esses caras estão envolvidos em Jonah Rex, por exemplo, né? Quadrinhos famosos, fizeram uma série gigantesca, né, de Jonah Rex, né? Sim, virou um filme terrível também, não sei se você lembra. Nossa, eu lembro. Pelo menos é divertido, né? Mas ele é terrível, sim.
bem fraco. Foi esse quadrinho, ele foi publicado originalmente em agosto de 2014. Já tem 10 anos esse quadrinho foi publicado. Já tem bastante tempo, né? O pessoal pode falar assim, que bando de gente, como é que é? Estão querendo pegar o hype, né, de Cylon, mas não, ele já existe faz bastante tempo, viu? A HQ, os livros... e tem mais ainda. E tem um esquema também, né, que eu acho que é divertido a gente comentar, porque muita gente... compara a Silo ao roteiro daquele jogo lá, né? Que teve uma série legal, a primeira temporada foi Fallout. Legal. Fallout, né? A gente até gravou aqui alguma coisinha com os amigos, né? Porque a ideia é muito parecida, né? Você coloca a humanidade em locais fechados e vamos ver como é que eles vão sobreviver aí, né? O que vai dar, né? Eu acho até, a gente estava comentando, eu acho que não é spoiler, né? Todo mundo comenta, que Fallout é muito diferente no sentido de que somos experimentações muito cruéis, né? É tipo, você prender pessoas sem comida, você prender um monte de cara em uma mina só, e o inverso também. Então é a trecheira violenta, né? Que nem o pessoal fala assim, o negócio é outra coisa, né, Alan? Não, Fallout tem outra pegada. Fallout é um jogo. Fallout é um jogo de videogame, então é outra pegada. A série adaptou no que deu, até bem. Eu gostei de Fallout. Assim, pra quem jogou, você reconhece um bocado de coisa lá, tá tudo lá. Mas é aquilo, né, Angélica? Não tem nada que não tenha influência de alguma coisa. Isso. A gente brinca que a arte é uma autofagia, né? Ela se devora, né? Sim. Ela tem influência, essa obra tem influência de muita coisa. Você reconhece muita coisa ali. Assim, quem nunca ouviu falar de Fallout não faz ideia. Mas tem uma coisa parecida, mas não é. Tem um pouco de Matrix, tem um pouco de tudo em Silo. Tem um pouquinho de tudo. O roteiro do Justin Gray e do Jimmy Palmiotti, adaptando o livro, foi bem legal. A arte do Broxton é que eu acho meio... mas, sabe, é um tipo de arte mais nova, que o pessoal parece que economiza na tinta, ou então já faz digital, eu não sei. Eu acho a arte feia. Eu vou assumir a minha ignorância aqui, né? Eu achei até uma arte interessante em certos momentos, né? Ou talvez os desenhos. Aí tem tantas coisas que envolvem você entregar um quadrinho. A colorização, né? E tal. O estilo da arte, como você falou, me parece que em certos momentos tem muita rachura, né? E eu também acho isso interessante. Mas pra mim foi... Tipo assim, se não foi perfeita, estava até agradável de fazer a leitura, né? A gente vai falar, né, mais sobre isso, mas as minhas questões com o quadrinho são outras, né? Que eu acho que se você sintetiza uma história excessivamente, né? Você corre o risco dela ficar, mesmo que nas falas dos personagens existam explicações, né? A gente vai chegar lá. Mas eu acho que é muita síntese, muita, né? Pegaram aquilo assim, sabe aquele prensado, hot dog prensado? Você pega, aperta assim, então eu senti um pouco isso, assim, né? E eu digo isso, assim, conhecendo um pouco da história. Eu sei que tem vários meandros, né? Mas é legal a gente começar e a gente sempre tratar uma obra como se ela nunca tivesse sido apresentada para a pessoa. Então, se a gente fosse falar sobre Silo, apresentar o que é Silo, né, o que é a história dos 3 livros, né, desse escritor, tem um nome tão estranho, né, esse cara, é um nome em inglês, né, tipo Hugh Howey. É tipo Ulf Grant, né, uns nomes malucos, né, que você fica, caramba. O Hugh eu sei como é que pronuncia o primeiro nome, Hugh. Agora o Howey. Eu achei que ele parecia tipo Ruffy, né? É tipo o moleque lá do The Boys, né? E tal. Exatamente, Ruffy, né? Hugh tá. Mas aqui, se a gente fosse falar, Alan, apresentar o Silo para as pessoas, o que é, né? A pessoa caiu aqui com paraquedas no vídeo e fala assim, peraí, o que você tá falando? O que é Silo, né? É legal? Se a gente fosse apresentar, o que a gente contaria para as pessoas? O começo da história apresenta uma sociedade
que está aparentemente no local fechado, e tem uma lei. A gente começa lendo a HQ assim, existe uma lei. Se você pedir para sair, você não pode voltar sua palavra atrás, você tem que sair. Mas o que acontece ao sair, a gente só vai descobrir depois. A gente está vendo pelo ponto de vista de um xerife, que é tratado como xerife mesmo, do Silo, que depois a gente descobre ser uma microcidade, um prédio, basicamente. Isso. Só que para debaixo do chão. É uma sociedade, né, que existe dentro de um silo, né, que é legal comentar. A gente vê no Brasil silos, existem no Brasil também, né? Mas é uma coisa tão característica americana, né? Por causa daquelas grandes fazendas e tal. Só que nesse caso aqui é para baixo da terra. Então são 144 andares, aonde cada andar tem, por exemplo, a sociedade ela está dividida por castas. Você tem, por exemplo, a casta que é da justiça. Você tem o pessoal que é do agro, né, que faz as plantações, né? Até tem uma curiosidade muito interessante na história que soa de uma maneira curiosa. Acho que tu deve ter chegado nesse ponto do livro lá, né? Que o pessoal é enterrado nos próprios locais para poder virar adubo, né? Sim. Aí tem momento lá que a pessoa tá falando pra criança, olha, não brinca ali naquele montinho, porque naquele montinho tem uma pessoa ali, né? Então a sociedade é dividida por castas, tem a mecânica, tem a pessoal da galera do TI, né? Que é da intranet e tal. TI define, por exemplo, é muito importante, a mecânica também, óbvio, né? Mas é muito importante porque define quanto ar vai ser dispensado para tal local e tal. A mecânica, obviamente, mexe com cilindros, né, que fazem o ar circular pelo silo. Então, a nossa personagem era da mecânica, né? Então, é fantástico que ela vai ser retirada da mecânica, a Jules, né? A Juliette, pra virar xerife. Claro, tem uma trama. Eu até recomendo aqui, eu não vou contar tudo de novo, né, gente? Mas eu fiz um vídeo anterior, quando eu falei do primeiro episódio da segunda temporada, eu falei, olha, vamos fazer um recap? Vamos sentar, fazer um recap. Aí eu fui lá, né, Alan, tranquilamente, explicando, conversando, claro, passando por cima de várias coisas, mas explicando toda essa questão. Então acho que vale a pena você assistir. Mas só pra gente falar o que é Silo, é isso. É uma sociedade que vive num mundo destruído dentro do ambiente fechado. E lá, como o Alan falou, tem regras. Se você falar, né, eu quero sair, você é obrigado a sair. Então sair ou limpar é uma punição, né? E a nossa personagem, que é a Jules, ela vai desconfiar que existe uma trama macabra, etc., que coisas estão sendo escondidas da população. A população é manobrada, né? Então é interessante que o Silo não é só uma série de sci-fi, é uma série de investigação. Isso é tão interessante, né, Alan? Ela é altamente detetivesca, né, essa série. Sim. O Silo, ele é dividido em 3 seções de 48 andares. O pessoal da mecânica fica na terceira parte de baixo, no meio o pessoal da comida e no topo é o pessoal do TI. A divisão do TI e do judiciário. Vamos entrar numa questão que, para quem assistiu a série e tem muita familiaridade com o judiciário, na série, o judiciário basicamente não existe na obra original. Tem muito enfoque no judiciário. É mal na obra original e no quadrinho, o judiciário mal é citado. Ele é pouquíssimo. O negócio é o TI e a mecânica no quadrinho e no livro. Algumas coisas foram expandidas para a série. O judiciário é um delas. Inclusive, os personagens do judiciário, eles basicamente foram criados para a série.
Tem uma coisa interessante também, que acho que a gente pode mencionar para quem nunca ouviu falar, né? Tá chegando aqui, eu acho que todo mundo que chegar aqui já conhece, né? Mas a gente vai considerar que você não conhece e você, poxa, quer conhecer um pouquinho mais. Esses personagens que têm o seu trabalho, são os mecânicos, o pessoal de TI, seja lá o que for, eles costumam ter uma pessoa que se chama a sombra deles, né? E a sombra seria alguém que vai herdar o cargo e tá sendo um aprendiz, né? Tá aprendendo ali como lidar com a situação, como fazer isso, fazer aquilo. Claro que tem personagens que são vilanescos, que estão ali, eles sabem mais segredos, né? E a série tem muito disso daí. Mas a gente veio aqui para falar muito dos quadrinhos, né? Então, o Alan já falou aqui que ele não achou a arte muito envolvente, né? A arte desse cara é Broxton, né? O nome dele? Não é o tipo de arte que eu particularmente curto. Não é o tipo de arte que eu curto. Eu gosto de uma coisa mais suave. Eu gosto de uma coisa mais suave. Eu não sei, parece que esse tipo de quadrinho, de arte, de quadrinho assim, parece que ela é feita meio apressada. Eu não entendo. Eu sei que é o estilo dele, mas eu particularmente não gosto. Eu gosto daquela coisa mais... Principalmente numa graphic novel, que é uma obra só. Assim, tudo bem, ninguém precisa ser o Moebius, né? Pra fazer do jeito que ele desenha, mas... Moebius e Jodorowsky, por exemplo, juntos, né? Que é uma coisa meio que isso aí. É meio que isso aí. Eu gosto daquilo. Eu gosto daquele tipo de arte. Eu gosto também. Mas é fluida. A arte do cara é fluida. Ela é fluida, assim. A interessante é que, se você vê os quadrinhos, né? Pra quem for ler, tá acompanhando com a gente, né? Dá um pulo lá no nosso site, tá? masmorracine.wordpress.com. Vai no banner lateral à direita lá e clica lá na imagem da série Silo, que você vai ver a nossa pastinha. E acompanha com a gente, né? Você vê que tem variações, né? Você vê que se você tá acompanhando, por exemplo, a série, você ficou com curiosidade de ler o quadrinho, você vai estranhar personagens que aparecem, né? Tipo o Jimmy, né? Que a nossa personagem aqui, a Juliette, ela porque na série ela se relaciona com um cara, assim, que é um cara que ela acha que foi assassinado, né? E tal, ela vai virar xerife devido a isso, porque ela tá ajudando a investigar sobre isso daí. Aqui ela tem um cara chamado Jimmy, né? Que é um grande amigo e, quiçá, sei lá, um lance dela, né? Porque tem isso também, né, Alan? As relações no silo, elas têm que ser autorizadas. Você não pode apenas se relacionar com alguém e transar, né? E as mulheres todas têm DIU e tal, elas ao contrário, elas são implantadas com DIU, que isso tem até no começo da série, né? A esposa do Halston, né? Aí se você for autorizada a engravidar, você pode retirar, né? Só que a Juliette tem relações não convencionais, né? Não autorizadas. Ela tem sancionadas. Não sancionadas, exatamente. E aí você vê que ela tem logo esse lance do cara, né? Que é alguém que tá explicando para ela, por exemplo, sobre esse negócio da filmagem estranha, né? Que isso é muito interessante, né? Eu acho que a série com certeza vai chegar nesse ponto, mas acho que a gente pode falar na parte de spoilers, porque tem a coisa do aspect ratio, né? Daquela filmagem de quando eles saem, né? Que a grande pergunta sempre será, mas a série já respondeu, né? Por que você vai limpar uma lente, né? Por que você limparia? Você tá sendo enviado para a morte. A gente vê que eles estão sendo enganados, né, Alan? Sim. Eles estão sendo enganados. O gesto de limpar a lente quando sai está diretamente relacionado com o que a pessoa vê quando sai. Isso. É como se fosse uma tentativa dela fazer as pessoas que estão dentro enxergar o que ela está enxergando. O que a pessoa está do lado de fora enxergando. É como se estivesse falando assim, né, Alan? Nossa, isso aqui é tão incrível, eu tenho que mostrar para todo mundo. Isso é de uma crueldade, né? E de uma sagacidade, né? Porque a pessoa que criou isso sabe que, se a pessoa tá vendo um mundo destruído e a própria morte, ela vai sentar e chorar, né? Não vai tentar limpar lente nenhuma, né? Só que como é que você faz alguém tentar querer limpar uma lente?
a pessoa querendo mostrar, falar, olha só, gente, como isso aqui tá bom, né? Então, eu gosto, né? No quadrinho tem várias diferenças, né? A gente vê que tem essas relações da Juliette. Eu acho interessante também que o quadrinho, como eu tava falando pra você, né? Ele tem bastante síntese, mas principalmente numa parte que a gente vai falar só depois nos spoilers, que é na parte de por que existe o Silos, né? Isso me deixou muito curiosa, essa ausência, né? Porque isso daí é uma parte muito importante justamente do livro que você tá lendo, né? Nesse momento, que é um livro que tem as explicações todas, porque existem silos, por que são proibidos microscópios, né? Você veja, a mãe da Juliette, ela é uma Flamekeeper, né? Ela é uma guardiã da chama, né? E ela basicamente é punida por ter o microscópio, né? Pelo menos na série, né? No livro tem esse plot também, ela perdeu um filho, né? A Juliette resolve ir pra mecânica porque a criança morreu, ela se preocupa com o ar, né, que tem os prematuros no setor das clínicas. Também. Sim. Só que uma diferença imensa é que na HQ, que é uma adaptação do livro, então eu não vou precisar ficar falando HQ, livro, não existem as relíquias. As relíquias não existem. Não há esse plot de você ser pego com uma relíquia. Não há isso. Não existe isso. O plot não existe. E justamente o que acontece, o plot da mãe da Juliette é por causa de uma relíquia. Então, acontece de forma completamente diferente. Aquele plot inteiro do pai e da mãe dela é por outro motivo. É um motivo simples. É uma coisa simples. E o garoto, na série, ele cresce. Na HQ... Na HQ eu nem lembro se fala da idade que ele morre, mas ele morre, tipo... nasceu ou morreu. Ele já nasceu e morreu. Ele morre prematuro, né? Negócio assim também. Exatamente, ele nasceu prematuro e não tem aquela questão que na série ela estava desenvolvendo uma espécie de microscópio para poder fazer uma cirurgia em outras pessoas que nascessem com aquele problema no coração. Isso aí é tudo da série de TV. Não tem nada disso. É muito mais rápido. O motivo pela Jules descer para mecânica é simplesmente porque o pai não soube lidar com a situação. Isso é parecido com a série. Mas os motivos não tem nada a ver um com o outro. Entendi. É muito rápido, é muito mais rápido a coisa. Interessante, né? Então eu fico pensando, né, que eu já me opinei sobre essa questão de adaptação, né? Eu fico me perguntando também, como você falou, esse negócio do judicial, né? Que no livro quase não aparece, não tem toda a relevância. Na série, então, é que tu não assistiu ainda o segundo episódio, tem absoluta relevância, né? Vai ter uma relevância no sentido... Aquela juíza, por exemplo, da série é uma pessoa muito perturbada, problemática. Então, é interessante, né? Como a série vai acabar tratando dessas questões de poxa, será que vai dar certo esse plot do judiciário? E pelo menos na série, se você vai reparar que na história, aqui no quadrinho mesmo, você vê que o Walker, que é aquela senhora que criou a Jules, né? No quadrinho é um cara também, né? Um senhor. O Walker é um homem na HQ, ele é um homem. O namorado da Jules, que depois a gente descobre que fica usando todo mundo que ele pode de qualquer maneira para desvendar aquele plot do HD. Na HQ, ele já está morto quando a HQ começa. Ele já morreu. Não tem aquele plot da série da Jules subir a somente aceitar ser xerife para descobrir a morte dele. Não tem aquele plot do HD. Não tem aquela outra namorada, aquela história. Não tem. Aquilo ali ficou meio dividido com um pouquinho do Lucas. Ficou meio confuso ali. Eu não consigo lembrar o nome dele. Eu fiz a maior confusão aqui, né? O Lucas e o Sims, né? Porque o Sims é um cara importante na série, né? Que é... Sim. Você vê que... Cara, os caras mudaram. Excelente personagem. Não, excelente personagem, sim. É fantástico. Eu adoro. E é interpretado por um ator foda, né? Que é aquele Common, né? O nome dele.
Mas, por exemplo, na série, eles colocam o Sims como um cara que vai ser a sombra do Bernard, né? E tal, né? Então não vai ser o Lucas, né? O Lucas no quadrinho, ele é sei lá, alguém da série lá, como é que é o nome daquela série que a gente gosta lá, que é de escritório lá, que é Lária lá? The Office. The Office, não tem humor, assim, mas é o cara, assim, já notão, né? Eles usam aquelas roupas lá de quem trabalha em escritório, né? Você fica até tentando entender aquela sociedade onde o pessoal vai com aquelas roupas de workaholic, né? Então é interessante, né? A questão de como a série começa e como o quadrinho começa é idêntico. É a esposa do xerife pedindo para sair, um pulo de 3 anos, o xerife pedindo para sair, todo mundo ali meio que relutando, não entende o porquê dele querer sair, a gente também não entende o porquê. Quando a gente começa a assistir a série, a gente pensa que ele que vai ser o líder, né, da série, ele que vai ser o protagonista, porque o cara começa, tem salto de tempo e a gente tá acompanhando ele. Não. É uma quebra de expectativa, né? Você fala, grande. Caraca. Tipo Game of Thrones, né? Você tá acompanhando o Ned Stark e cortam a cabeça do cara, pelo amor de Deus. Você fala, nossa, não é possível. E imediatamente na sequência nós somos apresentados a Jules, que ela é uma das 3 opções. Só que a atual prefeita, antes de escolher alguém, ela quer entrevistar a Jules para saber por que o nome dela surgiu. Na série tem todo um negócio de um papel que ele deixa escrito verdade no distintivo. Isso é tudo da série. A Jules, simplesmente, o nome dela veio porque o xerife dá uma dica. Assim, se tem que ser alguém, mas ele não fala... eu desejo que ele dá o nome dela para entrar na lista de sucessores. Uma importância maior, né, para personagem, né? Aquele negócio de truth, né, que tem no distintivo dele, né? Porque eu vou assumir aqui para você que eu gostei muito do desenvolvimento, né? Porque as dinâmicas são diferentes para você entregar um roteiro para TV e para você contar uma história num quadrinho. É uma coisa, são mídias diferentes, então não dá para você abordar do mesmo jeito, né? Então eu gostei de toda aquela história primeiro da esposa do xerife, que tem no quadrinho também, só que é uma mulher muito mais irascível, né? Muito mais braba, não é? Ela tem um acesso, né? E tal. Na série é interpretada por uma atriz maravilhosa, né? Incrível, eu esqueci o nome dela, mas ela é maravilhosa. Ela é de uma série até recente, muito legal, meio de investigação também, de uma mulher que vive no Japão, né? Eu gosto muito dessa atriz, né? Ela era do The Office, essa atriz, só pra constar, né? Ela foi namorada do Jim. Mas você vê que aqui no quadrinho eles passam bem rapidinho por cima e ela tem uma síncope, né? E ele fica anos observando a mulher caída naquele morrinho. É claro que isso daí destrói a cabeça de qualquer pessoa, né? Até o momento que ele mesmo pede pra sair. E um dos maiores plot twists, né, que a série entrega, a gente pode comentar, é a questão de por que a Jules consegue se manter lá fora. Por quê? Por causa da questão da fita, né? Tem todo aquele plot da fita, né? Fala assim, né? Lembra que o Bernard ficava, essa mulher é uma ladra, ela roubou a gente, ela roubou uma fita. Eu lembro que eu comentei no outro vídeo. Rolo de fita. Aí tu fala, nossa, que coisa besta, Bernard. Tu tá brigando com a mulher por causa de fita? De silver tape? Né? Mas não é só isso. Não é só isso. Não. Ao contrário. É a coisa de mais importância que pode existir, que trabalha com a vedação do traje, né? A fita. Sim. Um plot também que só tem na série, não tem na HQ, é o plot da loteria. A loteria existe, mas não tem essa questão envolvendo o xerife. Porque a loteria... A loteria de ter filhos, né, que você quer dizer? Né? A loteria, como a loteria funciona? Alguém tem que morrer para alguém entrar na loteria. Então a loteria não acontece toda hora. Ela não acontece toda hora. O dispositivo que as mulheres têm no corpo, como se fosse um daqueles... eu esqueci, né? O nome que chama agora. É um negócio... Aquele... aqui. Deve ser na altura do
útero, eu não sei, é na barriga. Uma parada subcutânea, né? Uma cápsula. Na série é como se fosse um DIU, né? Que eles têm, né? É tipo o mesmo implante do DIU. Sim, aí aquilo ali é retirado, é colocado bem jovem, é colocado nas mulheres bem jovens, né? E quando ela é sorteada na loteria, se ela tiver um casal, se ela for um casal sancionado, e estiver na fila para poder ter filhos, tentar ter filhos, tem uma janela de 1 ano. Isso aí, essa parte da janela, essas coisas, tudo da série. No livro, na HQ, só fala da loteria. Ela não explica muito a loteria. No livro também não explica muito não, sabe? Passa, só fala. Aí você entende. Morre alguém é sorteado para poder repor, para manter aquela população de mais ou menos 10 mil pessoas. Que no caso do Silo já passou um pouco de 10 mil, então não é um problema muito grande quando pessoas morrem. Por isso que eles não fazem muita questão, morreu, que pena. Não. Na verdade, tem gente... Tá chegando no limite já aceitável de pessoas. E uma coisa também é a questão da saída, né, do xerife, que a gente tem alguma coisa, a gente entende que tem alguma coisa acontecendo pela cara que ele faz, por tudo, né? Pela expressão que ele faz, mas realmente é uma questão ligada à fita. A fita é a fita isolante, a fita que eles fecham o traje, que no quadrinho é fechado de um jeito mais simples, mas é mais ou menos igual, mas é vedado. É aquele traje anti-radiação, que os caras vestem o traje e fecham com fita aonde são os encaixes, né? Luva, botas, eles vedam ali. Que a gente descobre, como você falou, a gente descobre que a fita é a coisa mais importante. Mas um plotzinho a mais é que na HQ, no livro, eles usam o material inteiro do traje enviado pelo pessoal da mecânica. Não é um traje, é um traje de qualidade superior, digamos assim, por enquanto. É um traje de qualidade superior. E, eventualmente, um pouquinho mais à frente, que eu acredito que não vai demorar muito, mas isso só é dito no segundo livro, é o que tem lá fora. Que fica, a série acaba a primeira temporada, a gente vê que tem alguma coisa errada, mas a gente não consegue entender o que aconteceu. No segundo livro, a gente já descobre logo de cara o que é que aconteceu. Mas a gente não tá falando do segundo livro. Não, vamos chegar lá, vamos até comentar. Se você gostar de spoiler que nem a gente, você vai se fazer, porque a gente vai poder comentar um pouco sobre isso. O Alan falou que já conhece os spoilers todos também, né? Até o final, né? Então você tá que nem eu, né? Eu sou, gente, aqui assumindo, eu sou uma pessoa que eu não me importo de conhecer os spoilers. Ao contrário, me dobra a curiosidade de saber como é que a pessoa vai fazer. Eu falo, nossa, eu quero muito ver como é que essa pessoa vai fazer isso, sabe? E eu tenho ficado muito encantada, né? A série saiu aqui, a gente tá gravando no dia 22, né? Na data que ela saiu, eu assisti 3 horas da manhã, eu tava muito amarradona pra poder assistir a série. Então, agora mudou o foco, viu, Alan? Só pra poder contar pra ti, né? Agora a gente vai ver o reflexo do que aconteceu com as pessoas que assistiram a Juliette, né? Levantar e ir embora, né? Porque é uma coisa que, gente, vamos pensar, né? Falando sobre Silo e o tempo que Silo envolve, são coisas que demoram anos e centenas de anos, né? Não é uma história que você vai ter... Isso aí é um leve spoiler, tá? Não vou falar todos os detalhes, mas é uma história que você, por exemplo, a Juliette é alguém 100 anos que saiu andando e ultrapassou aquele... Ninguém nunca viu aquilo, né? Não. Ela fez algo que ninguém nunca viu. Ela falou, porra, como assim? Todo mundo morre, cai no morrinho, vira caveirinha e tudo, e a mulher continua andando. E não limpou porra nenhuma, que a Juliette faz uma trollada fantástica. Ela pega o pano, né? E solta. Isso. E fala, não vou limpar, tchau, gente. Ó. E são duas coisas ali que aconteceram terríveis. Porque o ato de não limpar, ele de certa forma, o limpar é necessário. O ato de limpar é necessário. O ato de não limpar é pior do que o ato dela sair andando.
e sumir no horizonte. É pior. Se ficar tudo sujo, imundo, daqui a pouco eles não têm visibilidade nenhuma, né? E a sensação de clausura, isolamento piora pra caramba, né? Então, quando... E a rebeldia. Eles até arrumam desculpa, né? Volta e meia mandar alguém limpar, né? Fala assim, você é mal educado, vai limpar, entendeu? Então é meio isso. O não limpar está previsto nas leis como o pior ato de todos. É o ato de não limpar. É o ato mais perigoso de todos. Que ele justamente deflagra o que você viu no segundo episódio. É porque ela não limpou. Porque o motivo deles limparem a lente da câmera que mostra no refeitório... A gente nem falou que no refeitório tem um telão gigante. Tem. Em vários pontos do silo tem telas menores, mas no refeitório tem uma webcam gigante virada para o lado de fora. É como não se no fosse uma refeitório. panorâmica, né? Enorme. Sim. Tem uma tela no refeitório gigante que mostra a imagem do topo do silo, né? Do nível do chão, que eles estão abaixo do chão, apesar de passar a sensação que quem está sentado no refeitório está no nível do chão. Não, eles estão abaixo do chão. Eles mesmos sabem disso, que eles estão abaixo do nível do chão. Tanto que no livro, quando eles estão subindo, eles sempre falam que o cérebro acha muito estranho eles saírem por uma porta e terem que subir uma rampa enorme. Porque eles estão tão acostumados a ver o nível do chão que aquilo não é uma janela, aquilo é um monitor gigante, não é uma janela de vidro. O ato de não limpar é extremamente problemático. Ele é extremamente problemático. E subversivo, né? Também, né? É a subversão máxima que pode acontecer, que nunca tinha acontecido, é de alguém sair, porque o que é mostrado para a pessoa quando ela sai, a pessoa alivia o coração dela e fala: não, tá tudo bem, tá tudo legal e vou fazer aqui. Eu vou conseguir. Diferente daquelas 15 pessoas que morreram e saíram, o que nós estamos vendo, na verdade, é a ideia que passa, que nós temos também. É a primeira ideia que nós temos. Esse telão tá mostrando a verdade ou tá mostrando o que eles querem mostrar? Entenda-se eles o poder. Uhum. O poder. É verdade ou não vai ser mostrado no caso da série no último episódio. Mas nós ainda estamos na Jules aceitando ser xerife. Uma coisa que tu falou em off pra mim, Alan. Você falou uma coisa assim, olha, nós vimos a primeira temporada, porém ela mal chegou ao final do primeiro livro, porque é importante dividir, e a gente pode contar isso daqui, que na verdade a Juliette, no primeiro livro, a gente vai ver muito mais. O que tá acontecendo agora, na segunda temporada, é no primeiro livro. Entendeu? Sim. Ela encontrar outro Silo, encontrar o cara que se chama Solo, né? Que ele se autodenomina Solo porque ele é um solitário. Sim. E por aí vai, né? A gente vai falar na parte de spoilers para dar a chance para vocês também, né? Se vocês querem escutar um pouco mais ou não. Mas é interessante, né? A gente tava falando aqui, putz, a série, será que vai rolar até o final da segunda temporada? O avanço até o terceiro livro? Como é que vai ser essa alteração? Porque no segundo livro você vai descobrir o que aconteceu para que Silos existissem, para que esse universo estivesse destruído, para que as pessoas fossem obrigadas a ficar isoladas. Eles têm muito medo de rebelião, né? Sim. Rebelião é uma coisa que faz com que eles tenham muitas perdas, né, de vida, etc. E por aí vai, né? O Silo, ele é uma sociedade que é no fio da navalha, né? Então tudo é milimetricamente definido, cada pessoa, vamos colocar assim, a gente fala em castas, porque é assim mesmo, são divididas por castas, porque se cada um tem seu trabalho ali para fazer, não pode divergir daquele trabalho. E quando, como a Juliette, que começa a investigar, que começa a querer entender, começa a querer saber, quando ela começa a romper com a ordem presente, vigente, aí as coisas começam a desandar, né, e tal, né? E é claro, assim, o Bernard é alguém que tem mais informação, que é o cara da TI, né, que a gente vai descobrir, até na primeira temporada, para quem assistiu, ver que ele
pôs fim à prefeita, né? Porque é um cara político e ambicioso também nesse sentido, né? Sim, ele... Não sei se já é a hora, mas vamos seguir na parte... Você quer que eu passe para a parte de spoiler? Não, vamos continuar a parte da prefeita, que a prefeita vai lá conhecer a Jules, né? Pra saber o porquê ela foi indicada, porque o outro nome era um cara que seria basicamente, ele já era do judicial, como é chamado lá, o judicial, e ele seria o cara perfeito, porque o cara sabia o livro inteiro de cor, ele era uma indicação... Indicação do Bernardo. Do próprio chefe do TI. Ele é indicação do próprio chefe do TI. O cara que seria o xerife perfeito. O cara seria o xerife perfeito, claro. Que um pau mandado do Bernard, né? Bom, a prefeita desce para conhecer a Jules. A Jules avisa que tem que consertar o motor, porque o motor vai quebrar e vai deixar todo mundo no escuro. Essa parte também tem. Sendo que essa parte na série é uma parte grandiosa. Os caras gastaram dinheiro ali. Eles gastaram um dinheiro. É fantástica a construção do universo. Muito boa. No livro, é um capítulo desse tamanho assim. Eles simplesmente abrem a máquina, consertam e fecham a máquina. Não tem aquele alvoroço todo do livro de vai explodir e pessoa embaixo d'água e não tem aquele alvoroço todo. Não, e tem rapidamente, uma parada, né, que a Juliette, ela fala assim, olha, eu só vou aceitar se vocês permitirem que eu conserte uma daquelas pás, um gerador, que tá quebrada, do gerador, né? Vai ter que desligar tudo e os caras não desligam nada, né? O Bernard, quando ele vê que vai desligar, fala, não pode desligar, mas tem que desligar para poder consertar. Como é que vai fazer? E tem que ser milimetricamente, tem que ser assim. É uma cena muito boa na série, gente. Por isso que a gente elogia a série, 30 minutos né? eles têm. É lindo isso. Eles pegam e falam assim, olha, vamos lá, entendeu? Tem que ser milimétrico. Assim que eu tirar, você vai lá, ela tem a sombra dela, né? O carinha vai lá com ela junto e a mulher quase se afoga nesse meio tempo, porque tem isso, a Juliette, ela tem tem medo da água, né? Não sabe nadar, tem pânico, né? É fantástica, a cena é... Ninguém ali sabe nadar, né? Porque eles nunca viram água. Isso é muito interessante porque tem um certo momento, que a gente vai falar mais pra frente, que a Juliette, ela não entende certas coisas, porque é assim, o que você nunca viu, como é que você vai entender? Né? Não tem isso, não? Tem um filme que eu assisti com o Val Kilmer uma vez, ele é um cara cego, eu não lembro o nome do filme, mas ele é um cara cego que ele começa a voltar a enxergar, ele foi cego a vida toda. Aí quando mostram pra ele uma maçã, ele fala, não sei o que é isso. Eu falo, só se eu fechar meus olhos e tocar. Porque a pessoa nunca viu, então teu cérebro não registra, né? Então é interessante, né? Como você falou do negócio do nível do chão e tal, né? É uma coisa que eles não têm essa condição, né? E tal, sim, né? Eles não têm ele realmente, na série, diferente do quadrinho, tem uma cena que ela encontra o Lucas, né? Lá no refeitório. E ele tá olhando o que ele chama de luzes no céu, né? Ele sabe o que é céu, mas ele não sabe o que são estrelas. Cara, ele e eu fiquei pensando, velho, a Lua nunca entrou em enquadramento naquela posição ali. Não, isso aí ficou uma coisa da minha cabeça. Eu falei, a gente basicamente ele é a Lua de todo... Vê a Lua de todo lugar da Terra, pô. É verdade. Mas eu acho que pode ter a ver com poluição, né? Sei lá, né? E tem outras questões ali. Aquele ambiente tá muito nebuloso, né, Alan? Por motivos que a gente pode até comentar depois. Tá bem nebuloso. Sim, a questão o motivo de estar daquele jeito. E eles não sabem o que são estrelas. A Jules... primeiro, o cara não tem tempo para ficar perdendo olhando para a tela. Eles não têm visão do exterior. Então eles não sabem o que é uma noite estrelada, porque eles nunca ficam a céu aberto. Chega a ser engraçado. Como na HQ não tem aquela restrição das relíquias, que são coisas diante de uma insurreição que teve 140 e poucos anos antes, que é onde foi tudo que era do mundo antigo, que eles chamam de mundo antigo, foi banido e proibido, inclusive a questão do HD, de qualquer coisa
livro, não pode ter livros. Balinha, lembra que ele ficou com aquele Sim, negocinho? Que o cara ficou olhando, eu falei, pô, um negócio de bala, que legal. Uma besteira, né? Antigamente o pessoal até colecionava, tinha do Pato Donald, do Mickey. Era da Disney, era um negócio da Disney. Eu lembro dessa fase aí. Eles consideram qualquer objeto de antes do tumulto proibido. Uma ameaça ao próprio silo, uma ameaça em si ao silo, porque vai despertar nas pessoas a vontade de ver aquilo ao vivo. Esse é o grande problema das relíquias, principalmente dos livros. As pessoas saberem como era o mundo antes de serem forçadas a viver ali dentro. Já 140, quase 150 anos já. São quantas gerações isso? Umas 8, 9 gerações? Sei lá, 10 talvez? Eu não sei quanto tempo tá contando uma geração. Já parou pra pensar, cara, o que é tu... Uns 30 anos deve ser uma geração. Tu ter uma vida inteira, assim, que você nunca saiu daquele ambiente pra nada. Aquele é teu mundo, aquele é teu universo, né? Então, você vive ali cerceado de todas as maneiras, porque a série tem os protagonistas, né? Mas tem o povão, né? Eu acho isso muito interessante. O povo ali, ele tem representatividade, assim, é um povo que eles morrem de medo das pessoas, né? Eles morrem de medo, porque eles têm balas, mas será que eles têm balas suficientes para matar todo mundo? Né? Então é meio por aí, né? Você vê até no começo da segunda temporada tem uma rebelião, né? A gente depois vai saber que é a rebelião do Silo 17, né? E tal, e você vê que os caras não têm balas suficientes para derrubar todo mundo, não, né? E não tem arma. A única coisa que eles têm para ameaçar é vou inundar. Vou fazer não sei o que, vocês vão todos morrer, e por aí vai, né? Mas a série vai até esse ponto, né? A primeira temporada e agora o começo da segunda, aonde você vê a Juliette conseguindo sair. Finalmente, ela vai ter, na série ela tem as revelações todas, ele mostra pra ela que o cara pulou, né? O cara não foi morto. Ele tava com medo de ser torturado. E você vê que aqui ela vai encontrar o cara que na série só teve o primeiro encontro, a portas fechadas, não teve ainda um desenvolvimento. Então, eu acho que a partir desse momento, Alan, se tu não se importar, a gente pode começar a falar mais livremente com spoilers, tá bom? Pra gente poder fazer as comparações do quadrinho com os livros, tá? A gente fala também um pouquinho da série, como a gente tem feito aqui, porque tá gostoso de fazer isso, né? Mas a gente pede para você ter esse enfoque maior, né? Da gente tentar acompanhar o que tem nos quadrinhos. E se você leu os livros, né? Você deixar também a tua opinião sobre os livros, né? Que eu gosto, Alan, como o Divide Opiniões, sabe? Esses são os livros que tem gente que fala assim, que não gosta muito disso ou daquilo, que é as coisas mais explicadas. Eu sou uma pessoa que eu acho que ficção científica, fantasia, sim, você tem que dar uma margem também de liberdade para que as doideiras aconteçam, né? Senão você não consegue contar boas histórias, né? E tal, né? Tipo Logan's Run, né? Eu tava falando, eu sou muito fã desse filme, adoro esse filme, já gravamos podcast, adoro, é um grande filme. E é uma história muito parecida também, porque você tem pessoas, seres humanos que vivem numa cúpula, né? Num local assim, que você tem um ambiente só que é dominado por uma inteligência artificial, né? Só que o mundo lá fora está estabelecido em Logan's Run. Só que as pessoas não sabem, porque elas têm um dispositivo no pulso, que é uma pedra, né? Essa pedra, quando você é jovem, ela é uma pedra, sei lá, verdinha. Aí você fica mais velho, ela fica vermelha. Aí quando você tá com uma certa idade, você vai ter que ir pro carrossel. Só para deixar esse link maravilhoso para vocês aqui. E o carrossel no filme, gente, a cena é fantástica, sem palavras. É uma cena dos infernos mesmo, né? Porque as pessoas vão flutuando e vão ser obliteradas, né? E tal, por lasers. E é fantástico, assim, um filmaço mesmo. Logan's Run. Inclusive, Logan's Run é um filmaço. Inclusive, é um dos pontos que eu achei que o autor foi bem gentil na história dele. Porque num lugar fechado, uma pessoa ser permitida passar de, vamos dizer assim, tudo ali é braçal. Ali tudo ali é braçal. Do meio
do segundo, né, dos 2/3 inferiores, é tudo braçal. É fazenda, é o pessoal da mecânica. Eles permitirem que uma pessoa, vamos dizer assim, chegasse a 60 anos, foi para não deixar muito mais parecido com o Logan Jun, né? E para não virar só Solid Green. Porque... Você se pergunta, né? Fala, por que as pessoas podem envelhecer, né? Porque a gente vê a idade da prefeita. Ela é uma pessoa com bastante idade. Ela tá há 30 anos no cargo. Gente, ela deve ter basicamente uns 70 anos para 80 anos. É. Claro, na série é uma atriz linda, hein? Uma mulher maravilhosa. Você fala, meu Deus, que linda. A função dela não exige a parte física para o que ela tem que fazer. Mas conforme nós vemos na própria série, que não existe meio de você subir e descer os 144 andares a não ser por uma escada, ela mesma começa a falar que ela leva 2 dias para ela descer os 144 andares. Isso me levou a uma coisa interessante, porque aí a gente pode até comentar, porque no livro, né, que é o segundo livro, o nome do segundo livro é o quê? É Ordem, né? Se não me engano? Ordem, né? Você tem as explicações, os caras falam por que não pode ter elevador. Que eles falam que, não pode deixar as pessoas se isolar, as pessoas têm que subir e descer as escadas. Você fala, camarada, vai subir 100 andares pra tu ver como é que é gostoso, né? Isso daí, né? Inclusive é um jeito de você não permitir que as pessoas subam rápido, porque só tem uma saída. E ela é na delegacia. A delegacia é o primeiro andar. É onde o xerife fica. O xerife e os deputies, como é que se delegados. Que inclusive é até questionado por que raios a delegacia fica tão longe de tudo. Mas existem outras subdelegacias. Tudo tem divisões, são 3 seções. Então tem uma espécie de... Tem um xerife, mas tem um monte de subdelegados, né? Até lá embaixo. Tem até aquele cabeludo barbudo, que ele é lá de baixo. Sim. Que ele é amigo da Jules e tal, que também não existe no livro. O personagem também... Uma coisa que eu gostei no quadrinho que não tem na série, tá? Na série você tem uma parada assim, quando a Jules sai, ela tá num ambiente mega desértico, assim, parece um deserto mesmo, né? Não tem nada. No quadrinho os caras fizeram prédios assim ao fundo, existe um esqueleto do que já foi aquela sociedade. Saca? Não sei se tu lembra, tá até mostrando pra galera agora, depois de ter parado nesse ponto aqui. E você tem ali os prédios ao fundo, então existem cidades, entendeu? Próximas dos silos ali. A questão toda é que a gente só vai descobrir no segundo livro, então isso aí posso deixar para falar se for o caso depois, é aonde eles estão. Boa, aonde podemos eles falar estão. até agora, se você quiser. Bora lá, já estamos na parte que a gente pode abrir as considerações de referência, né? De um e de outro, né? Então, para quem assistiu a série, acompanhou tudo, a prefeita é assassinada, o subdelegado lá também é assassinado, eles estão sendo substituídos. Eles estão sendo substituídos para acompanhar o pensamento do Bernard. Por quê? O Bernard é o chefe do TI e agora ele é o prefeito interino. Tem que acontecer eleições. Só que nós percebemos que quem manda na série, nós percebemos que quem manda é o Bernard. É o TI que manda em tudo. Por quê? O TI é quem tem o controle dos servidores. Os servidores, as máquinas. E na série, câmeras, né? Isso na série tem essa questão de câmera. Nos livros não tem essa questão de câmera. Até tem. Mas é um pouco diferente. Na série é fundamental, né? É o que norteia toda a história e o que faz com que as pessoas se sintam... que a gente descubra, né? Que a Jules ela fala, a gente nunca teve chance. Ela fala exatamente isso. Nós nunca tivemos chance. Aí o Bernard fala, não. Não. Exatamente. Tem a questão toda do Sims, né? Que ele conta a história do pai dele, que era um faxineiro. Ele era desprezado por ser um faxineiro. Faxineiro, que a gente descobre o que tem no armário
do faxineiro, que é a porta para o CFTV gigante. O pai dele não era um faxineiro. Ser faxineiro era uma fachada. Ele era um cara que podia perambular pelo meio de todo mundo e ninguém olhava pro cara. Ele era um trabalhador igual todo mundo? Era. Mas ele era o faxineiro, né? É o cara que ele era o invisibilizado, só que é um cara invisível. Invisível, assim ele podia circular por tudo, né? Exato. Muito legal. Ele queria ser invisível. Até uma cena muito boa, que é a cena que o Sims conta de um valentão que batia nele na escola, e do nada o pai dele fala: e aí, aquele valentão parou de te perturbar porque o moleque tomou uma surra, alguma coisa? Como eles poderiam saber daquilo? Na série, exatamente, existem as câmeras, né? E eles estão vendo tudo. O que é uma boa adaptação, né? Ficou legal. Sim. Isso daí, né? É muito Sim. boa a cena quando eles quebram um vidro assim, na câmera acho que é do banheiro, né? Sei lá. Todos os espelhos têm câmera, cara. A casa que eles vivem é uma sala, com um lado que é o banheiro, um outro lado que é a cozinha, e só. É um Big Brother geral, né? Eles têm acesso a tudo. Todas as casas, câmera vê tudo dentro. Todos os corredores e tal. Então as pessoas não têm, elas têm uma vida extremamente cerceada, né? E ninguém sabe, ninguém faz ideia. Exatamente. O porquê, inclusive o motivo de ser vigiado, é para justamente não acontecer o que a gente vê no final da série. Já estamos na parte dos spoilers mesmo. Uhum. O que a gente vê no final, no primeiro episódio da segunda temporada, que é aquele levante, aquelas câmeras, aquilo ali tudo, é para impedir aquilo. É para impedir de alguma forma que aquilo aconteça. É para isso que serve o TI. O TI, diferente da série. Então nós estamos na parte dos spoilers. Quem não quiser saber... Sim. Não, já estamos na parte que você pode saber o desenvolvimento das coisas, gente. Baseando... a gente está falando do quadrinho. Então, claro, você lendo o quadrinho, você vai ver que quando a Julie sai, o Bernard sai desesperado correndo e ele puxa uma chave com um número 18 inscrito na chave. E ele abre uma porta que só ele tem aquela chave e só tem uma chave. E ele vai lá desesperado para fazer alguma coisa. Nos quadrinhos, nós vemos ele fazer uma ligação. Ele bota daqueles, tipo aqueles de telefonista antigo, aquele que tem um P2ão grandão lá, PABX, bananão, né? Sim. Ele coloca lá e fala, silo 1, aqui é o silo 18. Aí você, diferente da série que nós vemos visualmente, que a Julie está vendo lá um montão de silos, a câmera está rodando e está mostrando um montão de silos, no quadrinho a gente descobre antes que são 18 silos. E nisso nós vemos a Julie indo para o silo do lado, que seria no caso o 17, justamente, que é o que mostra aquele levante, e nós vemos os corpos do lado de fora. Nossa. E nisso, no que a Julie sai, voltando só um pouquinho, nós temos a confirmação que o que o telão do refeitório mostra é a verdade, não é mentira. Aquilo não é de forma nenhuma alterada. As pessoas estão mortas ali mesmo. O que acontece é que quando a pessoa sai, o capacete dela mostra um vídeo 3D, como se fosse uma coisa poligonal, um videogame, é uma imagem de videogame. Isso. Em 360, aquela pessoa vira e simula como ela está olhando. Só que aquilo é feito para durar no máximo 20 minutos. A pessoa tem no máximo 20 minutos de vida. Por quê? Porque as fitas que deveriam isolar do mundo exterior não estão funcionando. Elas desgastam rapidamente quando a pessoa sai. Ela dura no máximo ali 20 minutos, que é o tempo da pessoa limpar. A pessoa tá vendo aquela beleza, né? Primeiro, eles não têm ideia do que é uma imagem daquela qualidade. Eles não têm ideia, eles não têm acesso àquilo.
de uma imagem de alta resolução, para eles é realidade. Se você mostrar um videogame muito bem feito para uma pessoa mais antiga, ela vai olhar e vai pensar que é de verdade, é um filme, ou é algo assim. Não, então, para uma pessoa que nunca viu... E é uma história, porque... claro, aqui a gente tá na parte dos spoilers, então a gente pode até comentar, porque para mim eu senti a ausência disso no quadrinho, né? E no livro tem certo momento que tem uma questão, como a gente tá comentando, da explicação, né, Alan? Uma parada política e tal, né? Eu até brinquei assim, falei, cara, porque tem um maluco lá que é um senador, sei lá, que ele usa nanotecnologia de cura, né? E tal. Uhum. Então ele é um cara que tem a mesma aparência o tempo todo, né? Eu brinquei porque eu lembrei do Irmão do Jorel, que tem uns belezitos, né? Do Irmão do Jorel, né? Tu lembra que é basicamente aquilo. O Jorel tem uns belezitos? E o maluco, ele usa a nanotecnologia e a história... Aí o pessoal, aí eu pergunto a tua opinião também, porque... Faltou isso no quadrinho, né? Essa explicação de como é que é a origem e tá essa questão toda política. A história é meio fechada dentro de si. E depois vai ter a questão da contenda, vai ter a rebelião. Mas nos desdobramentos e o final do que é a história, que, né, não quero falar já, né? Mas não tem nada disso, né? Eu fiquei com a impressão que puxaram a tomada do plug pra mim, né? Porque como eu conhecia a história, eu falei, né? Como assim? Mas não termina assim. Essa história, né? Essa é uma história que é literalmente tipo Logan's Run mesmo, né? Quando você vai descobrir, tem várias questões, o mundo não está destruído como as pessoas imaginam, nanotecnologia está sendo utilizada como arma de guerra, entendeu? Por aí vai, né? Tem a parada meio... aquela série lá, meu Deus do céu, que tem a bomba nuclear, né? E diz que é bem dramático isso no livro, né? Não sei se tem um ataque nuclear, não tem? Isso eu lembro, né? Que os caras têm esquema. De qual série? Meu Deus, que a gente acabou de falar, Fallout. Fallout tem, né? E essa história aqui também tem uma história de ataque nuclear, né? Que eu fico me perguntando em qual temporada vai acontecer isso, né? Que eu acho que não vai ser nessa segunda na série, né? No quadrinho, se você for esperar a explicação. Mas, Alan, você quer comentar um pouquinho sobre essa questão política aí, de o que aconteceu? Por que surgiram silos, gente? O que aconteceu? Para o pessoal parar num local. E quem são esses malucos aí que são os fundadores, né? Porque tem isso, gente. Tem os fundadores, tem o pacto. E isso é interessante as pessoas saberem, porque isso não está no quadrinho. No caso da série de TV, a gente acompanha a Julie chegando no silo do lado, entrando, é o episódio basicamente inteiro, ela dentro do silo, até encontrar um cara dentro de uma porta. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada. No quadrinho, tem uma questão. Como o Lucas é o Sombra, quer ser, tá tentando ser o Sombra do Bernard, o Bernard leva ele para uma sala, que é basicamente um silo dentro do silo, e mostra para ele a ordem. O Pacto, que é um livro grosso assim, é mais ou menos apenas, 5 centímetros do livro inteiro, da ordem. O que é a ordem? A ordem é o livro que foi escrito por quem construiu os silos, para como quem era o chefe do TI, que é o verdadeiro líder do silo, agir. Somente o chefe do TI consegue se comunicar com o silo número 1. O que é o silo número 1? É o silo, basicamente, dos fundadores, de quem construiu os silos. Por que construíram os silos? Porque do lado de fora estava tendo basicamente uma infestação de nanotecnologia. Eles estavam combatendo nanotecnologia com nanotecnologia. Era como se fosse arma química com arma química, só que era nanotecnologia. Eles viraram basicamente, gafanhotos. Os nanorobôs viraram gafanhotos. E eles simplesmente matam tudo. Eles matam tudo e eles comem tudo. Lembra do robô daquele remake horroroso do Keanu Reeves, do Dia que a Terra Parou? Sim.
é basicamente aquilo. Só que a gente não tá vendo, porque eles são nanorobôs. Então, a Terra tá toda devastada porque eles, como uma praga de gafanhotos, destruíram tudo. E eles matam qualquer ser vivo que entre em contato com eles. A morte é quase que instantânea. Né? Tem um esquema, o cara usava para poder curar doença e tal, tinha uma pesquisa científica, né? Tem uma politicagem, claro, né? De você, do cara tá escondendo a tecnologia, mas depois alguém resolve utilizar para guerra, né? E aí o negócio desanda de uma maneira que quando eles vão ver, já estão sob ataque nuclear. O que o pessoal fala também, que também não tem isso no quadrinho, gente, é que o pessoal fica na dúvida como é que se construíram, porque... Spoiler, cara, tem 50 silos. Sim. 50 silos. O Bernard mostra. São 500 mil pessoas que eles conseguiram salvar. Muitas pessoas, gente. Então... perto da população dos Estados Unidos, não. São apenas 500 mil pessoas. E, spoiler, só existem os 50 silos na Terra inteira. E então, eles estão em Atlanta, nos Estados Unidos. Com perdão do palavrão, foda-se a humanidade, né, gente? Só os Estados Unidos criaram os silos. Aí vem a grande questão política. Pô, mas como é que vocês criaram os silos se vocês sabiam que ia acontecer? Para vocês terem criado os silos, foram vocês que fizeram acontecer. Eles criaram os silos, salvaram 500 mil pessoas, inclusive a pele deles mesmo, e detonaram a Terra. É tipo Fallout mesmo, né? Que os caras queriam... Fallout é uma distopia que tem um enfoque capitalista, né? Os caras queriam vender, arrumar um problema e vender a solução, né? Sim. Queriam vender os silos. Vamos destruir a Terra para poder vender isso aqui. Mas como é que a gente gasta o dinheiro? Tem uma coisa eugênica também no silo, porque você tem aqui uma história, então, que na verdade é uma distopia onde só os americanos sobreviveram, né? A gente que aqui do Brasil não tem silo nenhum, cara, pra gente, então a gente se fudeu, né? Nessa daí. E vem a analogia dos silos, né? O que são silos? Silos são para guardar sementes. As pessoas dentro dos silos são as sementes da próxima humanidade inteira, porque só tem esses 50 silos. Na verdade, não tem mais 50 silos. Nós vamos descobrindo que alguns silos foram perdidos. Neste caso, é onde entra a necessidade do chefe da TI manter a ordem a qualquer custo. Por quê? No momento que abrir a porta, basicamente morre todo mundo dentro daquele silo. Começou com 500 mil pessoas. Perdeu um silo, 490. Perdeu outro silo, 480. Para você ficar com 100 mil pessoas é fácil. É fácil. Depois eles vão meio que descambar, né? Disso tudo. Vão pegar e falar assim, eu queria falar, eu vou puxar o assunto que depois eu boto no corte, vamos embora. Tem uma coisa legal que acontece também, na série não apareceu, mas tem no quadrinho, que Jules, para os íntimos, ela consegue, junto com o Solo, né, ela vai encontrar esse cara meio paranoico, meio neurótico, né? Porra, quem é que não ia ficar neurótico morando num silo sozinho por anos e anos e anos? Que tem um esquema, 34 anos sozinho. 34 anos. E tem um negócio, vocês estão vendo que eu tô com outro headset que me deu pau no head, eu troquei só pra dar uma satisfação, né? Que eu tô com o skill amigo da Rede Globo aqui, né? Mas, assim, era uma criança, né? Se você pegou ali no primeiro episódio da segunda temporada, você viu que teve um moleque que foi correndo avisar pro pai, né, Alan? Falou assim, papai, falaram que vão inundar tudo, papai, e tal. E esse pai dele era o cara da TI, né? Pra você ver que nem todos os caras da TI são que nem o Bernard, né? São caras que... Esse daí não, ele se insurgiu contra o negócio, e aí ele deixa o moleque preso, trancado, dá instruções pro moleque para que ele ficasse no local lá onde ele teria comida por, não sei, o moleque fala que é 15 anos, negócio assim. É um silo dentro do silo, a sala do servidor.
A sala dos servidores é um silo dentro do silo. Dentro do silo, né? Você vê, né? O que acontece? O moleque tá sozinho, neurótico, e a Juliette, aquela cena dela é bem diferente, né? Porque tem todo aquele esquema mesmo dela tirar o capacete desesperada, porque o oxigênio acabou, né? Tanto que a Walker fala assim, Juliette morreu, né? Não é possível. Todo mundo acha que ela morreu. Porque se ela não morreu pelo esquema da fita, ela vai morrer pela falta de oxigênio, né? Porque eles têm como você falou, né, Alan? As pessoas têm 20 minutos, mais ou menos, de sobrevida. E os caras não vão deixar um tambor de oxigênio imenso, né? Pra pessoa, sei lá, né? Basicamente vão dar só o mínimo mesmo pra pessoa chegar do ponto A ao ponto B, sendo que o ponto B é bem na frente de todo mundo, pra todo mundo estiver morrer, né? O plano é esse. O plano é esse. Porque ninguém pode passar daquele morrinho que tem em frente, porque entre o silo e outro, os silos estão dentro de círculos. São morrinhos, é um morro em círculo, é um buraco, eles estão dentro de um buraco. Entre os círculos tem um pedaço de terra estreito. O cara, no máximo, ele tem que chegar ali na subidinha e morrer. Ele não pode sobreviver e passar para o outro lado, porque corre o risco da câmera de um outro silo pegar uma pessoa andando. Esse é a questão que foi pensada desde o princípio. Se alguém sair, ele não pode sobreviver, porque ele vai botar em perigo. A ideia do chefe do TI, você fica oscilando entre o cara ser mal ou ele fazer qualquer coisa pro silo sobreviver. Porque você fica pensando, né, meio... ele tá fazendo... Meio blur, né? Ou o cara segue as regras porque ele quer a sobrevivência de todos, ou ele é meio sádico e tem o prazer de ter o poder, né? De decidir o que as pessoas vão fazer. Eu acho que tem uma mistura ali, né, Alan? Fica. Que o Bernard, porque o outro cara da TI foi um insurgente. Por exemplo, se uniu a galera e foi lá quebrar tudo, né? E aí? E o que levou? A morte de todo mundo. Esse é o problema. Agora a gente tem que contar esse spoiler, porque, cara, a gente tem que jogar esse spoiler. E se você chegou até aqui, você quer o spoiler, né? A nanotecnologia, e isso é uma parada que... Por isso que eu fiquei muito frustrada com esse quadrinho. E veja bem, eu recomendo a leitura do quadrinho, porque, independente da nossa opinião, eu acho que as pessoas têm que conhecer, né? Tem que dar uma lida e tal. É uma adaptação. Eu acho que é uma adaptação que falta coisa demais. Demais. Né? 6 números só. Ali tinha que ter, sei lá, pelo menos 10 números, né? Pra contar a história toda. No mínimo. 156 páginas. Toda essa parte política que a gente tava comentando aqui, do senador e tal, do esquema lá da mina lá, que era amante do cara, e depois a perda dessas vidas, e o ataque nuclear, não tem nada no quadrinho. Tem um grande plot twist, tem uns políticos safados aí, envolvidos aí. Tem o tal do Thurman, né? Porque vamos lembrar de uma parada mega tosca que mas é ótima como exemplo. Quem lembra daquele Anjos da Noite? Né? Porra, todo mundo e muita gente odeia, né? Para caraco, né? Acho que o Alan é um desses que odeia também. Mas vocês lembram que tem o esquema do vampirão da vez? Né? Assim, agora vamos acordar esse vampirão. Aí vai lá, o outro vampiro vai dormir. Acordou na hora errada o vampirão. E tem um esquema lá dessa galera dos fundadores, do engenheiro, o cara que criou os silos, né? Tem o cara que criou justamente para sementes. Tem um que ele criou um silo autossustentável, mas ele não tinha intenção de fazer um esquema para poder dar sobrevida para uma sociedade no universo distópico. Tem o cara que é o Donald, que é um cara bonzinho, vamos colocar assim, e tem o Thurman, que é o cara mega vilanesco lá, que ele começa a ter um esquema que não, nada disso tá no quadrinho dele, que ele achar que é assim, ó, fala assim, galera, se o pessoal dos silos se rebelar, pode sumir com essa galera, pode detonar o povo. Tem um esquema também, o Alan tava conversando comigo isso em off na última live que a gente tava junto, do pessoal esquecer, né? Eles dão o líquido para esquecimento das pessoas. É a água. Está na água, né? Então... na verdade, esse plot aí é do segundo livro. No segundo livro, são 3 criadores do projeto. São 3 pessoas.
E eles estão no silo número 1, que é o único silo que você pode conversar. Uhum. Os 49 silos não podem conversar entre si. Eles só podem conversar com... né? Alguns ficam criogenados. Todo e fica mundo. Um acordado. Todo mundo. E tem o lance das mulheres também, né? Os caras trabalham direto e só homem. Cara, eu fiquei chocada não quando pode. eu soube disso. Eles não podem liberar mulheres. As mulheres e as crianças ficam todas sob criogenia. É uma coisa sinistra. Até quando a Terra estiver boa. Quando a Jules chega no silo 17, é no 17 que ela tá? O silo do lado é o 17. Que ela encontra o solo, que depois a gente descobre que se chama Jimmy. Mas ela não encontra só o solo, Jimmy. Ela encontra um bando de criança. Isso. Ela encontra um monte de criança. Porque as crianças não têm o controle anticoncepcional. Elas nasceram no meio da... Elas eram crianças ainda quando teve o tumulto que mostra no começo do primeiro episódio. E a galera meteu o pé. Só que eles deixaram as crianças pra trás. Isso tem no quadrinho também. Crianças. Isso aí eu lembro que tem. Que ela é até atacada pelas crianças e tal. Sim. Mas aí no quadrinho é bem rápido. No livro explica que elas são sobreviventes. Tá todo mundo ali na casa dos 15, 20 anos. Tudo novo, tudo criança. E tem criança mais nova ainda. No quadrinho mostra só uma ceninha rápida. No livro a gente tem criancinha mesmo, tem bebê de colo. Caramba. Porque eles vão criando. Basicamente se reproduzindo sem controle. Tanto que a Jules fica horrorizada quando ela vê crianças. Porque na sociedade dela, adultos de 30 pra cima pode ter filho, entra na loteria. Ela tá vendo um monte de criança de 15, 13 anos com filho. Ela fica horrorizada, ela fica chocada. Nossa, e detalhe, mas tá crianças que não tinham total entendimento de nada, né, que tava acontecendo, né? Não, porque elas eram escuro, todas... uma parada assim, na escuridão... O Jimmy vivia nos andares acima e essas crianças viviam mais ou menos nas plantações. Elas comiam tomate e vagem, era o que elas comiam. Caraca, era só o que tinha, era tomate e vagem. Porque ainda tinha alguma coisa funcionando nos andares inferiores. Então, tem uma sequência que também tem no quadrinho, que eu espero ver isso na série, que vai ser absurdamente boa. Quando a Jules botar um traje e descer pra tentar ligar as bombas, que eu acredito que essa vai ser uma claustrofobia essa cena nível 200. Legal, tem até no quadrinho também, é uma Sim, parada... tem. Tá passando essa pra cena vocês, é idêntica. É sensacional, é uma parada que dá um nervoso ferrado, imagina a situação, né? E ainda vai dar um tumulto danado. A questão é que quando a Jules chega no silo 17... ela entra em contato com o silo 18 pelo rádio. O rádio não é para ser usado entre silos, é só entre o silo 1 e os outros. Ela liga pro 18, porque estão todos lá no quadro, mas não é para ligar. E ela liga e quem atende é o Bernardo. É o Bernardo, exatamente. É muito interessante. Imagina o cara falando, não acredito, a mina ligou pra mim, cara. Exatamente. E ela fala, Bernard, me espera aí que eu tô voltando. E ela vai voltar mesmo, né? Na história ela volta. No livro. Só que nesse tumulto todo, tá rolando 3 semanas já que ela tá no silo do lado, no silo 17. O caos que deve ter começado nesse episódio vai rolar eu acredito que pela metade dessa temporada. Porque vai ter que passar 3 semanas de história. Sim. E aí é que o pau quebra. Tanto que eu coloquei no banner assim, a semente de uma revolução, porque começa o pessoal a questionar, fala, porra, peraí, né? Eu não vou contar pra você porque tu não assistiu ainda o episódio, mas cara, é isso daí aí. Como é que é? Mas eu acredito que eu sei, que seja o que eu li, que é o quebra-pau entre o TI, o pessoal da mecânica fazendo barricada, mas eu acredito que... como a série diverge bastante... Eu não sei para que lado eles vão levar, mas a gente acompanha o Nox, que é o malandro com cabelo igual do vocalista do Rammstein, que é o chefe dela da mecânica, ou o Walker, que no caso no livro é um cara, o Walker, e mais 2 mulheres que eu não me lembro agora o nome delas, que eles vão descendo até chegar na mecânica lá embaixo, e o Walker
modulando o rádio lá, que o Walker é o gênio da parada. Ele escuta a Jules falando com o Jimmy na hora que ela tá descendo na água, ela tá falando por um walkie-talkie. Aham. Porque os silos, na verdade, eles são bem próximos um do outro, eles são bem pertinhos. Assim, relativamente perto. Sei lá, não, 50 e eles têm metros, uma parada até de eles ter uma retroalimentação, eles dividem a energia, né? Você fica se perguntando como é que pode que no silo 17 tem alguma energia, né? E aí você vai descobrir depois que eles compartilham energia, né? Não é uma coisa isolada. Né? Exatamente. O silo número 1 divide. O silo número 1 é o silo mestre. O silo número 1 é o silo mestre. O número 1 faz o que quiser com os outros 49. Divide a energia. No livro, quem tem as câmeras é o silo 1. O silo 1 que vê tudo o que está acontecendo em todos os silos. Eles que controlam, por isso que eles sabem quando o silo se perdeu. Tem o quadrinho lá para ir riscando. E eles que vão falando que se perdeu o tal silo. Aí o cara vai lá e faz o X, que tem essa cena também no quadrinho. Eu tava perguntando pra ti, né, Alan? Eu e você, nós ficamos numa dúvida, né? Falamos assim, pô, como é que será que a série vai tratar essa parte que a Juliette não está presente, né? A história tá sendo contada, vai contar o passado, vai ser como em flashback, né? Junto com o presente. A gente ficou muito na dúvida, né? Como é que eles vão entregar isso daí? Porque a gente sabe o que vai acontecer, mas a gente não sabe como é que os caras vão fazer, né? Porque tem a Rebecca Ferguson, né? Ninguém vai falar pra Rebecca Ferguson assim, ó, vai tirar férias, tá? Volta daqui a um ano. Salário aqui absurdo. Vai tirar férias. Já passando, a Jules vai conseguir... Porque diferente da série, que eu também não sei como é que eles vão lidar com isso, o Lucas, que é o cara que ela conheceu no refeitório das estrelas, ele se torna o sombra do Bernard. Então ele tá lá dentro, ele assume tudo, mas eles ficam conversando pelo rádio. Eles começaram a se gostar, a gente viu lá no refeitório. Só que o Lucas da série foi tratado de outro jeito, foi pras minas. Exatamente, e virou um traíra, né? Virou alguém que tava traindo a Juliette, contou pro Bernard e tal. Eu não sei como é que vai acontecer, porque o plot da Juliette voltar para o silo 18 é que na hora que eles vão mandar o Lucas limpar, fazer a limpeza, eles vão ter que abrir a porta. E no que abre a porta, ela entra. E no que ela entra, é onde entra a parada das comportas. Ela, no silo 17, tem tudo que existe no 18. Inclusive as fitas boas. Que é a que a mecânica usava. Ela faz tipo um cobertor, tipo uma manta térmica com isso aqui de fita. Ela usa toda que acha lá. Ela entra na sala, na comporta, na hora que abre a de fora. Fechou a de dentro, abriu a de fora, ela entra. Ela joga a manta por cima dela e do Lucas. Sim. Só que, spoiler, não é o Lucas. É o Bernard, que o pessoal do silo botou para fora. Isso aí diverge do quadrinho. Do quadrinho termina com ela mandando, ela fala que mandou o Bernard para limpeza. Aí gosta o Bernard varrendo o chão. Nossa, e, né? No livro não. No livro o pessoal de dentro do silo, vendo a situação que já estava ficando fora de controle, e o único jeito de parar com aquilo era tirando o Bernard do poder, porque o Bernard seguia o livro à risca. Ele era um cara Caxias, ele seguia o livro à risca. E ele ia seguindo todos os passos. E só que os passos do livro estavam levando cada vez a uma situação pior. Não estava melhorando. Ele estava chegando ao ponto que ele ia ter que matar mais ou menos a metade do silo. Então, o que o pessoal fez? Se entendeu e botou o Bernard pra fora. Tem certo momento que eles vão pensar em acabar com tudo, né? Você fica até tentando entender, né? Isso é muito mais pra frente, né? E tal, né? Mas é uma coisa assim que é diferente, assim, né? Agora, eu te pergunto, a gente tem esses 6 números do quadrinho e é isso.
A história termina Sim. ali, naquele ponto onde você vê o Bernard... No quadrinho. O Bernard varrendo, né? No quadrinho, termina ali. Agora, a gente sabe que a história uma cena não termina alternativa. assim, né? Vai ter uma história de retorno mesmo do mundo à humanidade e tal, da cura, vamos colocar, da cura da natureza, né, e tal, por aí vai. Essa parte eu ainda não cheguei, porque como eu falei, eu tô em 2/3 do não, tudo bem. Do segundo livro. Só pra mencionar que... E é isso que me deixou meio chateado em relação ao quadrinho, sabe? Ele terminar dessa maneira brusca, né? Mas ainda faltou um pedaço do livro pro quadrinho. No livro, a Juliette se queima pra caramba, fica toda machucada, porque tava embaixo de um bagulho expurgando os nanorobôs. Então era tipo um crematório. Ela fica bem ferrada. Ela fica várias semanas dentro da enfermaria, sem contato com ninguém. E a gente vai vendo que ela tá se recuperando. E quando... no caso, foi o Billings que ajudou o Lucas. O Lucas se tornou o chefe do TI. E o Billings se tornou o xerife. Billings é o cara da mão, né? Da mãozinha, que tem aquela tremedeira, que parece Parkinson, e a outra coisa que também é só da série. No livro não tem aquela... A síndrome, como eles chamam, não tem aquilo. Achei aquilo até legal. Eu gostei também, background. Né? Faz sentido, né? Eles quererem eliminar pessoas que têm uma doença degenerativa, né, e tal. Que transmitiria... Uma sociedade meio eugênica, né? Que eles não têm aquela parada assim de, se seus pais foram combativos, já não pode ter filho. Não, eles limitam a pessoa, Se a pessoa tem uma doença que pode ser hereditária, ele nunca é sorteado. Porque, na verdade, eles nunca tiram um implante da mulher, né? Do casal. Eles punem os dois. Se o cara for e a mulher for, não importa. Dali não sai filho. Tanto que no caso tem uma personagem lá, que não sei se é a própria Juliette que fala, que o implante falhou, alguma coisa assim. Por isso que o irmãozinho dela morreu, não era para ela nascer. A Juliette não era para nascer, mas que seja. O Billings se junta com o Lucas, os dois botam o Donald pra fora. Donald não, Ronald, né? Turma. Não, o chefe da TI é Donald. O chefe da TI é o Bernard, né? Donald, eu não tirei Donald. Donald é outra história. É o cara da fase da explicação, né? Tem o Donald, sim, Turma. O Donald do segundo livro. O Donald, eu já viajei, tô falando bobagem. E a Jules, quando entra, ela já é prefeita. A Jules foi eleita prefeita, por isso que o Bernard foi chutado pra fora. E ela não sabia. Exatamente. É que eu também, certas coisas, não sei se dá pra contar pra você, porque tem uma parada que você vai descobrir, né? No livro e não tem no quadrinho, né? Mas eu lembro que quando eu fiz aquele vídeo de spoiler antigo, Alan, né? Pra gente poder ir finalizando aqui, né? Já estamos quase 2 horas, né? Meu, e basicamente, na hora que eu fiquei sabendo que era nanorobôs, eu tomei maior susto. Falei, porque... Como assim nanorobôs? Nessa parte ele inovou, né? Porque parecia que era uma guerra nuclear, parecia que era uma invasão zumbi, parecia que não. Eram nanorobôs descontrolados. É um maluco do caraca. Fala, porra, que cara sai com nanorobôs, né? Porque você imagina tudo, né? Porque você tem que ter uma explicação, né? Por que não tem microscópio? Por que não pode reduzir? Até naquela série Severance, né? Que é uma série muito boa, gente, né? Tem isso também, né? Os INIs, os que estão dentro, eles não podem fazer mapas, não pode ter informações. Informação é poder, né? Então, claro que em Severance ou em Silo, a informação vai ser cerceada, e no caso dos apesar que vai me desculpar, eu duvido que o microscópio, né? Apesar que, né, vai saber, você vê um nanorobô, né? Porque esses nanos são bem nano mesmo, né? Porque estão tipo no ar. Não dá pra enxergar, bicho. É uma parada bem louca. Não, no caso da... Não, realmente não dá. No caso da série, esse plot das relíquias que envolve lá o microscópio, blá blá blá, como é da série, eu não sei como eles vão lidar. Porque realmente você descobre que no silo do Jimmy, do solo, isso não aconteceu. A gente vai descobrir, a gente vai ver no segundo livro, são 2 coisas que a gente está vendo.
A gente está vendo a criação dos silos, o porquê, a parte política. A gente acompanha a história no silo número 1 e a gente vai... Pode falar? Pode. A gente vai descobrir que a droga que eles usam para apagar a memória das pessoas não funciona em todo mundo. Algumas pessoas têm resistência. Que foi o caso do Donald, né? Exatamente. O Donald, no começo do livro, aparece um personagem chamado Troy, que é o cara que acorda para fazer o turno de 6 meses. Só que depois a gente descobre que o Troy é o Donald. Isso. Porque ele lembra e ele é um dos 3 caras que criaram o silo. Os 3 cabeças do silo estão ali. Um é um médico, ele é o político. E tem o Thurman, que é tipo vilãozão, assim, é Megazord. E tem o cara, tem o outro, tem o Thurman que juntando os 3, eles ficam suprimindo a memória de todo mundo, só que ao mesmo tempo o Donald, a mulher do Donald, ela foi pro silo do lado. Ela foi pro, sei lá, pro 2, 3, alguma coisa assim. E isso, o Donald não consegue tirar a mulher da cabeça. Então aquilo ali não deixa que a memória dele seja limpa. Mas ele... Ele disse também que ele tomava alguma medicação, né? Uma parada assim que tem um negócio de... interagiu com essa outra medicação e acabou, né? A medicação era da mulher dele e ele tomava e ninguém sabia. Isso, que era pra ansiedade. É uma parada assim pra ansiedade, ele tomava e interagiu. Então, ou seja, o pessoal que tá assistindo a gente até esse momento, né? Parabéns, tomou bastante spoiler aqui. Eu acho que, gente, na moral, vamos trocar essa ideia de adulto aqui. Isso aí não estraga absolutamente nada, né? Ao contrário, a gente tá aqui torcendo pra que a série tenha muitas temporadas e que se desenvolva, né? Apesar que aquele papo, né, Alan? Tomara que tenha, sei lá, 5 temporadas, sei lá, né? E tal, né? Que fala assim, ó, na 5ª vai acabar, né? Uma parada assim. Porque se ficar enrolando muito também a gente não gosta, não. A gente gosta quando a série entrega logo tudo. Pelo que eu entendi, essa segunda temporada vai ter que... O segundo livro vai ter que ser condensado em forma de flashbacks, misturando, eu acredito, com o terceiro livro, com a Julie já prefeita. Se não... Porque pra história acabar, pra Julie voltar, falta quase nada. Falta quase nada pra ela voltar. A não ser que eles mudem isso tudo. Porque ela já tá no outro silo. Ela já encontrou o Jimmy. O solo. Pô, não tem como ficar... eu acho que eles vão ficar 9 episódios enrolando. Eles vão ficar fazendo uma coisa que... mudança de perspectiva. Você teve todo o primeiro episódio, pouquíssimo da perspectiva do que aconteceu da galera que ficou no século XVIII e mostrando elas chegando, né? É uma cena fantástica. Aliás, vamos comentar que a cena incrível dela pisando naquele... Se dá um nervoso aquilo, né? Fala, meu Deus, seres humanos, né? Você teve aquela rebelião no começo, naquele Cold Open, né? E aí depois ela tentando... É muito legal isso na série, gente. Não dá pra gente ignorar que a série é muito bem feita, né? Ela tentando sobreviver, ela tentando chegar naquele ponto. Tem aquele barulho, né? Daquele que fica batendo, que depois ela vai descobrir que é um ventilador, né? Fica batendo e tal. E ela, pra chegar lá, se quebra toda. É muito legal. A Rebecca Ferguson é uma atriz muito física, né? Ela muito... Sim. Muito física. Não, tá excelente. Né? A série ela tá excelente. Ela tá excelente. Ela tem o jeitão mesmo que é mecânico. E, inclusive, foi uma das partes legais de mostrar a engenharia dela, né? Construir ponte e fazer o quê? Pra passar de um lado pro outro. Ela vai ter que dar um jeito de se virar para voltar de um silo pro outro. Isso é legal. Agora, realmente, eu não sei... Eles vão fazer, óbvio. Mas eu não sei como eles vão ficar alternando. Agora sim, uma avaliação sincera da tua parte, né? Tipo assim, palavras finais sobre... E aí, esse programa que a gente fez aqui foi muito sobre os quadrinhos, a gente acabou falando bastante sobre o livro, porque sim, tem muito mais conteúdo do que os quadrinhos, na minha humilde opinião, né? Eu acho que o quadrinho falha em não querer explicar como é que tudo aconteceu pro espectador, pro leitor dele, né? E tal, o roteiro é meio falho nesse sentido. Mas e a sua opinião sobre os quadrinhos aí do Palmiotti Gray Broxton, né, que saiu em 2014, né? Mas tão aí.
fácilzinho pra ler. Até porque quem reclamar de spoiler porque conheceu a série agora, bem, não, tem 10 anos que o quadrinho saiu. E tem muito mais de 10 anos que o livro saiu. Então, 10 anos... A pessoa já chegou aqui ciente. Esquenta a cabeça, não. É o cara que já viu, já leu e que quer escutar a gente falar sobre. O quadrinho, ele deveria ter se estendido um pouquinho mais. Ele deveria ter se estendido e adentrado. Ele poderia ter adaptado o segundo livro só para dar explicação e talvez o terceiro tivesse saído uma continuação, no mínimo, né? Fazer uma trilogia também e ter esticado um pouquinho o final, porque ele não encerrou no final do livro. Ele encerrou antes do final do livro. É isso que eu não entendi, cara. O terceiro livro saiu em que ano, Alan? Ó, o 2012, Shift 2013, Dust 2013. Porra, já tinha o livro. Quando saiu... Já dava pro cara botar componentes do terceiro livro. Já tinha os 3. Na história inteira. A não ser que os caras tivessem começado bem antes do livro ser entregue e tal, e não tivessem o final da história, né? Aí a gente não sabe. Isso aconteceu, sabe quando aconteceu isso? Quando a gente foi assistir, acho que as animações de Game Pés Descalços e tal, que faltaram componentes porque não tinha, nem tudo tinha sido lançado. Então eu lembro que na época a gente comentou, né? Que aí algumas coisas faltaram e tal, mas tinha só se os quadrinhos começaram muito antes, começou, sei lá, quando tinha... Mesmo assim, pô, nem o Shift eles quiseram entregar, né? Não, HQ não demora tanto tempo, não. HQ não demora tanto tempo, Fico na dúvida aqui. Assim, se eu hei de fazer uma crítica, é essa que eu já fiz várias vezes. A história, como você tá falando, né, Alan? Terminou muito abruptamente, né? Diferente do Alan, né? Que o Alan não gostou muito da arte, ele gosta de uma arte mais delicada, mas, né? Gosta de algo tipo Moebius. Qual outro quadrinista que tu gosta muito também? Adam Hughes. O cara desenha pra caramba. Ele assina como HA exclamação. Ele é um capista da DC, da Marvel. Agora eu não sei de que. Acho que é da DC, que ele faz muita capa da Mulher Gato. Ele é da DC. Pô, eu adoro a arte daquele cara, velho. Eu sou uma ignorante, mas assim, aí eu gosto, por exemplo, da arte do Orquídea Negra. Acho lindo. Acho maravilhoso. Do Monstro do Pântano. Porque eu lia Monstro do Pântano desde o formatinho, né, gente? Se quiser, eu lia do pequenininho, formatinho, depois formato, né, maior. Mas eu gostei, eu achei, assim, né, tipo assim, minha frustração foi outra. Pra mim, a frustração foi não ter coisas a mais que eu acho que o público merecia entender essa história por completo, né? Será que o cara vão refazer? Vai ter um outro quadrinho, sei lá? Acho difícil, já tem né? 10 anos. Já tem 10 anos. Já tem 10 anos. Eles não tiveram a ideia de condensar os três livros em uma edição só. Tudo bem, aí seria uma graphic novel enorme. Cara, mas seria uma graphic novel enorme, ok. Seria uma graphic novel em 3 números, ok? Às vezes é necessário que seja uma graphic novel enorme, né? Porque você tem que entender a história, porque você contar uma história, mas não contar como é que as coisas começaram, você se sente meio o trem, pegou o bonde andando, né? E quer sentar na janela e tal, só que, pô, essa janela tá faltando alguma coisa lá, não é muito confortável. Fica sem fim, primeiro, ficou sem fim. Tanto que o pessoal reclama que o final da HQ é muito abrupto, e porque tá faltando um pedaço importante, que é a Julie ser eleita como prefeita, que essa parte é importante pra caramba. O final da história, porque aí não vamos falar, vamos deixar em aberto aqui pra você também poder apreciar, né? Mas a história tem um final mesmo, um final que não é trágico, né? Um final que... O Jimmy. As coisas o Jimmy fica lá no outro silo, porque, sim... A Julie veio e o Jimmy tá com a criançada lá no silo, no outro silo. Cadê? Ficaram lá, né? O mais interessante, né, que não tem aquele ditado assim, basta passar um tempo você sendo herói que daqui a pouco você vira um vilão, né? Tem um momento que a Jules
Os caras começam a achar ruim que ela só se preocupa com os outros silos. Tem que se preocupar com o nosso silo. Só que ela tá vendo o big picture, né? Tá vendo a coisa maior. Como é que a gente vai resolver essa situação, né? A gente já descobriu que estão mentindo pra gente sobre isso. Sobre o que mais que estão mentindo pra gente? Essa que é a pergunta que vem a seguir, né? Primeira pergunta é, estão mentindo pra gente? Sim ou não? A segunda, estão mentindo sobre isso e mais o quê? E por aí vai, né? Então... Eu vou descobrir, eu vou terminar aqui o segundo livro, que o segundo livro é que dá uma... O segundo livro é que dá uma escala de data, né? Que ele passa em 2000... O segundo livro ele fica alternando entre 2049 e 2110. Isso é tão legal tu ter lembrado de falar, porque tem isso daí, tem um recorte de tempo, gente, né? A história, quando a gente tá vendo aqui a Juliette, já tá super à frente e tal. Sim. Não tá... Quando a gente vai ver lá o esquema dos políticos e tal, foi, nossa, muito tempo atrás, entendeu? Os caras foram... Deu pros caras ser criogenado, ficar na criogenia, né, Alan? Sim, e o quebra-pau... E o segundo livro, ele trata do quebra-pau que aconteceu no silo 18, que foi o marco pra tacar fora tudo que fosse tudo que lembrasse o mundo exterior, foi ali. Então, se aquilo ali foi em 2112, a Jules, alguém fala no começo da série que já tem quase 150 anos, então eles estão em 2350 mais ou menos, 2350 e alguma coisa. É onde é o ponto que a gente está acompanhando a história da Jules. 2300 e pouco. Aí isso é legal, porque dá uma data, porque o primeiro livro não dá data de nada. A gente não sabe. Fica sem saber nada. A gente pensa que, né, quem tá numa época meio contemporânea, né? 2000 pararã, né? Sei lá, né? 2012, por aí. Eles têm tecnologia de monitor de CRT, mas lá no CFTV os caras têm um montão de televisão de telão gigante de fininho, de LCD. A gente fica sem saber, gente, os caras estão meio no passado, é tipo Matrix, né, que a gente não tem uma ideia, não faz uma ideia de quando eles têm, em que ano eles estão. Exato. É isso, né? A gente bateu um papo aqui, eu bati um papo com o Alan, nosso amigo queridíssimo, o tio Alan, na Twitch, tá? Pode procurar, sobre os quadrinhos de Wu e muito sobre, eu chamo de Wu, né? Wu Silo, né? Que no original é Wu, né? Sobre os quadrinhos, a série, fizemos comparações. Toda semana eu vou falar sobre mais um episódio, já tá combinado de... Hoje estamos gravando aqui na sexta, sábado eu vou gravar às 6 da tarde sobre mais um episódio. Alan, por sinal, é convidado. Se quiser aparecer, é só aparecer para trocar essas ideias aí sobre a série. Tô doido pra ver. Sempre com spoiler, né, gente? Que não tem graça se falar do episódio sem spoiler. Já fiz um primeiro episódio aí, fazendo um recap, então agora é só aproveitar, né, e comentar. E eu quero saber de você, o que você achou? Você já leu o quadrinho? Né? A gente, como eu falei, deixamos disponível... Eu deixei disponível lá no site para você poder acessar. Os livros também, porque nossos livros estão numa coisa assim, que está virando objeto de colecionador. Então tem os PDF... Tá virando relíquia de silo, por sinal, brincadeira. Mas dá para você procurar e tal, então tô tentando facilitar. Aproveite para nos ajudar assim, a manter o nosso site. A gente tem um Pix de apoio, tá? Que o nome é esse mesmo, é apoiomasmorra@gmail.com. E a gente mantém, né, os podcasts no OneDrive, nossos backups, e faz esse trabalho aí, que é um trabalho de complementar o que a gente fala, né? A gente brinca que a gente gosta de falar sobre as coisas e ajudar o pessoal a acessar para poder, né? Você falar e não dar o acesso é meio absurdo, né? Então, desejo para você aqui uma ótima semana. Conta pra gente o que você tá achando da série, o que você achou aqui do quadrinho, se você já leu. E Alan, quer deixar um recado no final? Gente, é isso aí. Esse vídeo nós conversamos sobre a série, né? Conversamos sobre os livros e
pouco tempo nós vamos poder comentar sobre o segundo e o terceiro livros. Eu espero que eu acabe de ler essa semana ainda de ler. Ó, e é isso aí. Eu deixo um convite aqui pro Alan, se o Alan quiser, depois que tu terminar todos os livros, aí a gente bate um outro papo aqui também sobre, né, o que você achou, né? E é bom, eu até recomendo, mas veja bem, isso aí é Angeliqueta, que adora um spoiler, eu gosto de storytelling. Tem um canal que eu até vou dar os créditos corretamente para ele. É História Completa. Você procura no YouTube, História Completa. Ele é um cara que ele falou tudo sobre Silo, gente. Todos os livros. E ele coloca umas imagens de IA tão legais. Né? Eu até falei pro Alan, falei, nossa senhora, que a gente critica, né, as artes em IA. Afinal, tem os ilustradores que estão perdendo com isso, né? Mas quando você faz uma parada que não tem ilustração, fica até divertido, fica bonito, né? O canal dele é Ler ou Não Ler, assim, com uma pergunta. Aí ele conta direitinho, Alan. Ele faz 3 vídeos, um para cada livro, contando tudo, botando as opiniões dele, né? E tal. E ele é um cara que ele gosta muito de ficção científica, então tem sobre fundação, tem sobre, sei lá, de Asimov a Bradbury. É um cara que realmente gosta de ficção científica e fantasia. Então acho que vale a pena você dar moral aqui, porque isso me ajudou a elucidar muita coisa, sabe? Você pegar alguém que lê o livro e faz análise para você do conteúdo. Ele faz com historiograma, com, como é que é? Com linha do tempo comentada. Ele faz uma parada mó legal, assim. Então dá moral para ele. Que ele é do canal dele, tá em crescimento, mas tá com bastante view, né? Ainda mais agora que saiu o Silo, né, Alan? Ele tá... Se tu que já leu o primeiro livro, vai lá ver o vídeo dele sobre o primeiro livro, que ele gostou muito disso aí. Então é isso, gente. Beijo pra vocês. Até a próxima. E acompanha a gente, tá? Assina o nosso podcast no Spotify, é Cineclube da Masmorra. Pode procurar, que você encontra facilmente. Também vai ficar aqui na descrição. E não deixe de seguir o Alan na Twitch, que o Alan falou que vai voltar a fazer lives na Twitch. Então eu quero que todos nós fiquemos lá acompanhando as lives do Alan, né? Que eu tô bem curiosa. Você até falou, qual foi o jogo, Alan, que tu tá comentando, que é muito da hora? A dublagem é sensacional. Cyberpunk 2077. Falou que tem uns sotaques regionais, é maravilhoso. Excelente. Né? Meu Deus. A localização é excelente, nossa. Muito bom. Então vamos seguir o Alan e vai ficar o link aqui abaixo também, tá bom? Beijoca, em té. Falou. Um abraço a todos.